Aí, galera, hoje eu vou trabalhar com vocês três filosofias, três estruturas de trabalho, três paradigmas de trabalho que aconteceram no período da Revolução Industrial. O Taylorismo, o Fordismo e o pós-Fordismo, também chamado de Toyotismo. O Taylorismo e o Fordismo foram duas filosofias de trabalho, foram dois paradigmas de trabalho que aconteceram na segunda Revolução Industrial. Enquanto o pós-Fordismo, ou Taylorismo, ele aconteceu na terceira Revolução Industrial, a chamada Revolução Técnico-Científica. Bom, o Taylorismo ele ficou conhecido como Organização Científica do Trabalho. Ele foi criado, ele foi proposto pelo Frederick Taylor e, basicamente, ele constitui em quê? Na análise do trabalho e tentar fazer com que esse trabalho fosse um trabalho mais produtivo, visando eliminar o que ele chamou de trabalho inútil, na tentativa de quê? Na tentativa de fazer com que o trabalhador produzisse mais em um menor tempo. A ideia do Taylor era fazer um trabalho altamente alienado, de forma que ele pudesse ser feito repetitivamente, né? E o trabalhador se tornasse quase que como parte integrante do trabalho. Então, repara só, né? O estudo do tempo e do movimento, ou seja, para tentar fazer com que esse trabalhador, né, realizasse um trabalho rotineiro, repetitivo e maçante. Ou seja, nós estamos falando aqui de quê? De uma estrutura em que o trabalho passa a ser estudado de forma racional a ponto do trabalhador quase se tornar uma máquina, quase se fundir, né, com o processo produtivo. Para quê? Para aumentar a questão da produtividade. Por isso que foi chamado de organização científica, né? Um exemplo, né, de atuação dessa organização científica, desse Taylorismo, por exemplo, é a forma como a gente digita hoje no teclado. As primeiras máquinas de escrever, né, elas tinham as teclas sequenciais, A, B, C, D e assim por diante. E dessa forma, né, digitar não era um trabalho muito simplório, né, era um trabalho bem complexo, porque você tinha que ficar indo e voltando no teclado. Então, a partir, né, desse uso, né, dessa organização científica, nessa análise, nesse estudo de movimentos e tempos, percebeu-se que embaralhando as teclas, o ato de digitar se tornaria muito mais fácil e muito mais eficiente. Então, a partir de várias tentativas e erros, né, chegou-se a esse teclado que a gente tem hoje, que é o famoso teclado QWERTY, né? Então, isso é um exemplo de aplicação do que a gente chama de quê? De organização científica do trabalho, ou seja, essa é a proposta do Taylor para que a gente possa melhorar e ampliar a questão do trabalho, né? Aumentar a produtividade. Uma outra filosofia de trabalho que a gente tem é o Fordismo. O Fordismo, né, proposto pelo Henry Ford, visava o quê? Visava um princípio básico, que é a produção em massa, consumo em massa. De onde que o Ford tirou isso? Ford, né, andando pela sua fábrica de automóveis, ele percebeu que o seu trabalhador, ele produzia o automóvel, mas ele não tinha condição de comprar o próprio automóvel que ele produzia. Então, ele criou lá, né, a sua famosa jornada de 8 horas e 5 dólares a hora, né, a ponto de criar um trabalhador que fosse o quê? Um trabalhador que ele tivesse condição de comprar a própria mercadoria que ele produz. Então, a partir daí veio aquela ideia, né? Produção em massa, consumo em massa. Quais são as características básicas da questão do Fordismo, né? Primeiro é a divisão e hierarquização do trabalho, ou seja, cada trabalhador, né, cada operário seria responsável por uma única tarefa, ou seja, o trabalho seria totalmente alienado.
Por quê? O Ford acreditava, né, que se o trabalhador fizesse a mesma tarefa repetitivamente, várias e várias e várias vezes, ele não precisaria ser tão qualificado, porque ele aprenderia quase que por osmose, né? Ele faria tanto esse trabalho repetitivo que ele acabaria se tornando um especialista naquilo que ele faz, por repetição, por, por excesso, né, de trabalho. Uma outra questão também seria a produção em série. O Ford, né, a questão do Fordismo é a produção em série, né, produção em massa, produção em massa, consumo em massa. Outra questão também do Fordismo seria o que a gente chama de produto padrão, né, produto standard, aquele produto basicão, simplório, para que todo mundo pudesse comprar. Então, a estrutura do Fordismo era o quê? O princípio, a organização básica, né? O fundamento do Fordismo, produção em massa, consumo em massa. Como é que ele botou isso em prática? A divisão, né, do trabalho altamente fragmentado, segmentado, né? A esteira de produção, o trabalhador não ia até o trabalho vem até o trabalhador, né, através da linha de montagem da esteira produtiva. O trabalho altamente alienado, para que o trabalhador não precisasse ser especializado, né, ele se tornou um trabalhador mecanizado, né, altamente alienado. Esse trabalho era dividido em tarefas simples e rotineiras. Então, você tem a criação de produtos básicos, né, padrão, standard. Tudo isso faz parte, né, do que a gente chama de processo, né, de produção fordista. A diferença do Fordismo para o Taylorismo é que o Fordismo ele pega a ideia do Taylorismo, né, a questão da organização científica do trabalho, e põe essa estrutura na prática, funcional. O Ford bota funcional. O Taylorismo é somente um colorário de princípios, né, apenas um conjunto de normas e regras. Então, essa aí é a questão, né? O Taylor, ele é um sistematizador do processo, né? Enquanto o Ford ele coloca aquilo na prática. Então, durante muito tempo, né, a estrutura produtiva ficou baseada na questão do Fordismo. Aqui nós temos um exemplo clássico, né, a linha de produção, né, onde o carro vem até o trabalhador, né, o trabalho vem até o trabalhador fica parado fazendo uma única tarefa, um trabalho altamente alienado e repetitivo, que a gente tem um exemplo clássico, né, de uma linha de produção fordista. Bom, a partir, né, da revolução tecnológica que acontece na década de 70, se arrasta pela década de 80, com a globalização, com outras estruturas econômicas, vai surgir aí o toyotismo, ou pós-fordismo. Qual é a diferença entre quais são as características, né, do pós-fordismo ou do toyotismo? Primeiro, a mão de obra ela é multifuncional. Não é mais aquele trabalhador que faz uma única tarefa, única, repetitiva, maçante e cansativa. Agora não. Agora o trabalhador ele tem que ser altamente qualificado porque ele vai fazer múltiplas tarefas, múltiplas funções, né? É aquele trabalhador que a gente chama de proativo, né? Ele vai estar em várias funções, ele não vai ficar preso a uma única estrutura de trabalho. Uma outra característica é o sistema flexível, ou seja, o trabalho fordista ele é um trabalho regrado, 8 horas no seu ambiente de trabalho, altamente padronizado. O trabalho toyotista, pós-Ford, não é flexível. Você trabalha quando tem trabalho. Então, se tiver muito trabalho, você fica mais tempo na fábrica. Se não tem muito trabalho, você sai mais cedo. É o que a gente chama de trabalho flexível ou estrutura flexível, né? Uma outra característica é o controle de todas as etapas da produção. Ou seja, esse controle ele é visual, ele é um controle mais próximo da produção. Uma outra característica, né, é a questão do sistema de qualidade. A gente vai estar trabalhando através de um produto único, específico. A gente não vai estar mais a produção em massa, agora a gente vai ter um produto personalizado para cada
consumidor. E isso faz com que a qualidade tenha que ser muito alta, já que o produto é único para um único consumidor. Então, você precisa aí, né, de uma estrutura que force, né, a uma qualidade maior, já que você está cobrando também mais por isso, né? Uma outra característica também é que no sistema pós-fordista você tem o just-in-time. O que é o just-in-time? O just-in-time seria alguma coisa como você só faz no determinado tempo. Então, ao contrário do Fordismo, né, que a produção era em massa, você produzia muito, estocava, na produção toyotista não, você vai produzindo conforme a necessidade. Isso, segundo eles, evita desperdício de matéria-prima, de energia, economiza na mão de obra. Então, você usa esse sistema chamado sistema just-in-time. E uma outra característica também são as pesquisas de mercado, né, para você saber qual é o produto que as pessoas querem. Ou seja, primeiro você descobre o que elas querem para depois vender. Ao contrário do Fordismo, né? Primeiro você produz em massa e depois dissemina, né, o consumismo. Aqui você tem uma inversão no papel. Primeiro você descobre o anseio da sociedade, o que eu quero comprar, para depois produzir. Isso também é uma característica, né, do just-in-time. Bom, qual é a diferença que a gente tem entre o Fordismo e o Toyotismo? Aqui tem um quadrinho comparativo, né? No Fordismo, eu tenho cada trabalhador, né, em uma única tarefa, trabalho alienado. No pós-Fordismo, eu tenho múltiplas tarefas, né, o trabalhador que produz não, né, que tem múltiplas funções dentro do ambiente produtivo. No Fordismo, eu tenho o quê? O pagamento fixo, né? O pagamento a partir daquelas leis trabalhistas, né? Você trabalhou tantas horas, você vai receber. Questão lá trabalhista, né? No pós-fordismo, não, né? Eu tenho como eu tenho um trabalho flexível, o pagamento também é flexível, né? Então, vai ser pelo banco de horas, pela quantidade trabalhada, não tem aquela rigidez fordista, né? Você vai cumprir o seu horário na fábrica, você vai receber por esse trabalho, por essas horas, tendo trabalho, não tendo trabalho, é isso que você vai cumprir. No Taylorismo, no Toyotismo, não, né? Como você tem o trabalho flexível, você também tem um pagamento flexível, né? No Fordismo, você tem pouco ou nenhum treinamento, né? O trabalhador não precisa ser muito especializado, porque ele vai produzir, ele vai fazer o mesmo movimento repetitivo e alienado. No Taylorismo, no Toyotismo, desculpa, como você vai ter um produto mais sofisticado, você precisa que esse trabalhador seja bem treinado, bem qualificado para desempenhar suas funções. Então você precisa de um longo treinamento para que ele possa desempenhar, né? No Fordismo, né, pouco ou nenhuma preocupação, né, com a segurança do trabalho. Já no Toyotismo, né, como você vai ter uma grande estabilidade, né, nesses empregos, principalmente nos trabalhadores centrais, né, naquele trabalhador mais tecnificado, você acaba tendo uma maior segurança, né, de manutenção desse tipo de emprego, né. No Fordismo você tem a autocracia, né, o patrão manda e você obedece. No toyotismo ou no pós-fordismo você tem o que a gente chama de liderança participativa, né? Ou seja, você tem aí o que a gente chama de participação nos lucros, o trabalhador ele pode opinar em algumas partes do processo produtivo. No Fordismo, né, você tem um ambiente de trabalho fechado, né, é a fábrica, você trabalha lá, naquele ambiente de trabalho, então você tem que se deslocar todo dia de casa para o trabalho, o trabalho só acontece naquele local específico, enquanto no pós-Fordismo, né, você tem os ambientes altamente flexíveis, como a questão do home office, né, locais onde você tem aí um ambiente mais descontraído de trabalho, aquele ambiente não é 100% fechado e organizado, né? Então, basicamente, são essas diferenças que a gente tem entre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Muito obrigado, galera. A gente fica por aqui.
Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários que a gente tira as dúvidas assim que possível. Até a próxima. Tchau, tchau.